Bom, então, basicamente, né, o que está acontecendo aqui? Deixa eu até fechar umas abas. Aqui a gente tem um pull request de uma feature que eu estava desenvolvendo, que é basicamente uma feature de é, troca de interface do meu agente, né? Então, só para explicar direito o que acontece, o meu agente ele é dessa forma aqui, né? Ele é um cara que opera um terminal de 80 colunas, em geral, né? Ele tem algumas animações, algumas coisinhas, você vai ver que eu não consigo interagir com ele. Eu estou trabalhando para melhorar essa interface, mudar um pouco essa interface, etc. Né? E o problema principal é que, por ele ser um cara de 80 colunas, se eu fizer isso aqui, ó, ele quebra todo. Né? Ele não foi feito para operar dessa forma, o spinner dele quebra. Né? Então, por enquanto, ele é tipo uma aplicação de console que mostra algumas coisas na tela, ele quebra aqui também o layout, etc. Né? Então, beleza. Então, o que eu fiz? Né? Se a gente vier aqui, a gente tem um protótipo dele que a gente consegue rodar. Ele virou essa interface aqui, que é uma interface de terminal. Você vai ver que ele é responsivo. Né? E ele não tem ainda o scroll nem nada, porque na verdade vai ser uma série de pull requests, mas esse aqui é o segundo pull request. O primeiro, mais fundamental, foi para alterar algumas coisas que não eram visuais. Esse aqui é mais visual mesmo, né? Com a questão toda da responsividade, né? De você poder mudar ele e tal, e o tamanho da tela, e enfim, né? E outras coisas. E eu preciso testar isso, né? E a forma de testar isso pode ser uma coisa que eu posso ter dificuldades. Então, como é que eu vou fazer para lidar com esse problema? Primeiro de tudo, eu tenho aqui um pull request enorme que eu preciso alterar, né, etc. De imagens que foram geradas, de código que foi gerado, tem muito código aqui, né, muita coisa nova mesmo. Né. A gente pode ver que eu tenho mais 6.000 linhas e eu removi 800, então é muita coisa. Né. Apesar de serem só 33 arquivos, eu já tive outros pull request com mais coisa, mas começa a ficar muito difícil para mim ficar revisando esses negócios, mas eu vou ter que revisar. Né? Enquanto eu reviso, eu tenho alguns recursos. O primeiro recurso é, se eu olhar aqui na aplicação que eu uso para desenvolver ele, que é o OpenCode, eu pedi para ele montar um roteiro de teste. Esse roteiro de teste é uma coisa que eu já tenho skills consolidadas no agente Hermes para executar ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente tentar executar esse roteiro de testes. Eu vou passar o OpenCode aqui para minha outra janela, né, para minha outra tela, e eu vou executar o Hermes e vou falar com ele o seguinte. Deixa só ele abrir aqui. Estou abrindo a interface de terminal e aí, como eu estou gravando, vai demorar um pouquinho para abrir. Beleza. Tá carregando. Beleza. Hermes, gostaria que você rodasse os testes manuais e os smoke tests dos Praxpeer para mim. O roteiro de testes manual está em manual teste 150 e o roteiro do smoke test está no repositório como de praxe. Deixa eu ver o que mais. Além disso, o que eu vou falar com ele? Use o terminal use para simular as interações com os Praxpeer, até porque essa é uma alteração grande que mudou a forma como ele é renderizado no terminal. Para maiores informações, consulte o pull request ao qual a branch dele atualmente está relacionada, o corpo do PR,
os commits e também, deixa eu ver, a issue original e o changelog. E só para explicar direitinho, né, por que eu posso colocar isso aqui, se eu olhar aqui em Available Skills, acho que aqui não vai mostrar a categoria, mas eu tenho uma categoria, um lugar especificamente para, aqui ó, Spec Spill Development e Terminal Use. São duas skills que ele mesmo criou, à medida que eu fui pedindo para ele fazer as coisas, ele criou automaticamente. Então por isso que eu tenho essa maturidade de só pedir para ele para rodar os testes, né, e para usar o Terminal Use. Isso aqui eu gosto de pedir mais como um lembrete para ele, mas realmente não é necessário. E só explicando realmente o que é esse roteiro de teste, né? Deixa eu aumentar aqui. Manual teste. É isso aqui basicamente. Então o roteiro de teste mesmo, ele funciona como se fosse uma espécie de um prompt, né? Isso aqui a ideia é testar as coisas que foram implementadas, então startup, welcome banner, tal, banner de bem-vindo, input, operações básicas de chat, testar também com Unicode e outras coisas. E com relação ao smoke test, Git, Spec Spill e Smoke Test, né? Isso aqui na verdade é uma coisa que está mais ou menos consolidada já. E tem algumas políticas interessantes e tem algumas coisas aqui que são sempre básicas. Então, de um release para outro, tem que continuar funcionando essas coisas aqui, né? Então, são coisas que potencialmente podem dar problema. Sendo essa uma alteração de interface, pode ser que dê algum problema e eu realmente tenho que voltar na prancheta de projetos. Então isso é sempre uma coisa que é arriscada, né? Mas de qualquer forma fica aqui como uma coisa interessante para a gente fazer. Além disso, né, eu vou aproveitar para já deixar abertinho aqui, ó, deixar 120. Quebrou aqui tá, beleza. Do monitor. O que é isso? Isso aqui é o monitor do Terminal Use. À medida que ele for testando as coisas, né, e que ele for vendo a necessidade de abrir um terminal para ver como é que aquela aplicação funciona, ele vai abrir um terminal virtual aqui e eu vou poder ver o que ele está fazendo. Então vou mandar rodar aqui. Ele vai começar a pensar a respeito do que ele tem que fazer. Ele vai começar aqui a já puxar as skills, né, que ele precisa e já vai montar o roteiro de teste, já vai ler os arquivos, etc. Né? Vai ver a branch, vai ver a lista de pull requests, vai ler ler o teste manual, ler o smoke test, etc. Né? Então tem todas essas coisas. Além disso, né, eu falei a respeito de inspecionar esse pull request. Eu vou fazer isso também, mas eu vou fazer isso com outro agente que eu criei, né, que ele funciona como se fosse uma personalidade diferente do Hermes. O nome dele é Festo. Na verdade, eu vou entrar aqui nesse negócio. Vou rodar o Festo com o Tree mesmo. Então o que ele vai fazer é abrir um outro agente com uma skin ligeiramente diferente, né? Eu acho que a skin tá até meio quebrada, pra falar a verdade. E eu vou tentar recuperar um prompt que eu tinha colocado aqui anteriormente. Abriu o Festo, beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Festo, boa noite. Eu tô com muito. Festo, boa noite. Será que você poderia fazer novamente a inspeção de pull request total desse repositório? Valide de acordo com as guidelines, OpenCode, Doring Agni. Pode ter alguma coisa esquisita lá. Valide o código modificado no PR do GitHub. Se necessário, você pode consultar também o código na pasta atual. Você também vai achar muita documentação e guidelines misturadas em documentação e até skills do OpenCode aqui. Se achar alguma inconsistência no pull request, pode criar um comentário na linha. Não sei se você consegue fazer as coisas iniciando a review, etc. O pouco que você adiantar o trabalho para mim, melhor, porque são muitos arquivos. Não crie comentário avulso com textão. Eu quero que você vá lá na linha do código problemática e crie o comentário quando necessário. Você tem a ferramenta de console GH do GitHub a seu dispor e também o Git.
além do código e das docs na pasta atual como referenciei. Não faça nada além disso, não modifique código, etc. Busque compreender o projeto a fundo e a fundo onde surgir dúvida. Veja também se você consegue consolidar uma skill para fazermos isso com frequência. Ele provavelmente vai fazer isso até automaticamente, mas eu não quero arriscar. Eu quero, porque eu tive que recuperar aqui o prompt para fazer de novo. Eu prefiro ativamente pedir para ele criar uma skill do que ficar aguardando ele criar uma skill. Deixa eu até ver aqui. Não, ele usa as mesmas skills. Tá, beleza. Vou mandar esse prompt. Tá meio mal ajambrado aqui. De fato, eu não sei por que isso está acontecendo, mas enfim. O que interessa é que ele funciona. E deixa eu ver aqui, né? Boa noite. Já vou pegar o PR atual e carregar as skills relevantes. Ele tem uma skill de Software Development para fazer uma inspeção de qualidade. Deixa eu começar. Beleza, aqui eu vou deixar ele operando. Eu vou dar para ele a permissão de fazer o que ele quiser, tá? YOLO on, porque eu não tenho medo disso. Pode ser uma coisa inconsequente, tá? Não vou falar que é a melhor coisa a se fazer, não. Mas ele tem instruções bem específicas e, em geral, confio no que o GLM 5.1 faz. O que é isso aqui? Ah, sim. Clip encontrei um erro, vou corrigir e depois continuar. Ah, tá. Beleza. Ele tá... vou trocar aritmético manual por saturating sub. Alguma coisa do clipe, na verdade, a política dele é sempre rodar o clipe e os testes, né? Como ele está rodando cargo teste aqui, para mim tá tudo bem, né? Eu vou deixar ele fazer isso aqui. Ele escolheu editar o código, mas eu não vejo problema em ele editar o código nesse caso. É bom que, né, ele já fez o build aqui de release, etc. Cargo doc 4 warnings pré-existentes, nenhum novo, etc. Agora ele vai testar a task. Agora eu vou preparar o ambiente, backup do banco de dados, criar arquivos de teste, blá blá blá. Aqui, ó. Para eu não ficar toda hora provando essas coisas, e porque eu já conheço o fluxo dele, eu vou dar para ele também um acesso de YOLO. YOLO é basicamente You Only Live Once. Ele faz. Você permite ele fazer tudo. Aqui, ó. Ele já tá. Inclusive, ele já abriu aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a minha visão do terminal que ele está abrindo. Então, os comandos que ele está rodando aqui, ele consegue visualizar. Vamos ver agora o que o FS está fazendo. PR grande, 33 arquivos, mais de 4.400 adições. Vou organizar a revisão por criticidade, focando nos arquivos mais importantes primeiro. Deixa eu pegar o diff dos principais arquivos novos e modificados. Então ele foi lá, tal, pegou um diff, vou buscar o diff dos arquivos mais críticos. PR grande, 6.000 edições, 33 arquivos. Vou mergulhar nos arquivos mais importantes, buscando padrões SpecSpear Specific, EAGNI, Netcode, ANSI codes, etc. Vou delegar a leitura dos diffs principais para subagentes e depois consolidar os achados. Então esses delegates aqui, ó, são subagentes que ele spawnou para fazer as operações, né? Então está fazendo um processo aqui de leitura. A gente consegue ver também que ele criou aqui uma lista de coisas, de afazeres, né? Ele vai olhar o pull request, etc e tal, blá blá blá, colocar os comentários inline no GitHub e consolidar depois a review, a skill de review para uso futuro. Então, tá indo, né? E com isso aqui eu posso esperar, eu posso simplesmente, sei lá, eu tô morrendo de fome, eu vou lá pegar alguma coisa, vou pegar um cafezinho, eu vou fazer o que eu quiser. Ou então eu posso até assistir um anime, alguma coisa assim. Em paralelo, inclusive, eu vou olhar uma coisa que eu tô fazendo que eu não sei se foi terminada. Eu pedi para ele gerar uma espécie de um vídeo promocional, que eu inclusive vou dar uma olhadinha. SpecSpear Assets Launch Reel. Aqui em Renders, eu pedi para ele gerar um vídeo promocional com a skill dele de Hyperframes, que é uma biblioteca, se eu não me engano. Então vamos ver o que ele gerou. Cognitive Interaction Harness, Open Source, Rust Native. Persistent Memory Semantic Search. Hybrid RAG BM25, Vector Reciprocal Rank Fusion. 50 Tools File Ops Web Search, Vision OCR. Adaptive Personality, Your Agent, Your Rules.
binary 0 dependencies local first. Your terminal, your LM. Tá, tem alguns problemas, né? A legenda não tá 100% alinhada com o texto, mas tá mais ou menos do jeito que eu queria. Eu vou ter que acertar isso aqui, né? Mas acho que é isso. Vamos ver mais uma vez aqui o que as IAs estão fazendo. Bom, aqui a gente tem, né, os 3 subagentes seus serão achados muito sólidos, blá blá blá. Eu tenho todos os detalhes necessários, eu construir os comentários inline e postar via API do GitHub. Pelo visto ele já acabou? Interessante. Ok, tudo bem. Pensei que ele ia demorar bem mais tempo. Agora é a questão toda de postar os comentários, né? Vamos ver o que ele fez. E aqui ele continua testando. A gente pode ver aqui, inclusive, que ele tem 2 testes, né, rodando simultaneamente aqui, pelo menos 2 terminais. Bom, é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui e basicamente isso é mais ou menos uma parte do meu fluxo que eu faço com IA, especificamente para o desenvolvimento do meu agente que é o Spraxpiro. Então, é isso aí.